Bem-vindo ao Ninjago! E nesse vídeo nós vamos falar finalmente sobre a quarta temporada de Ninjago Ascensão dos Dragões. A primeira parte da temporada, ou seja, os primeiros 10 episódios, saíram. E eu tenho bastante coisa pra comentar sobre essa temporada. Coisas que eu gostei, que eu achei bem interessantes, e coisas que foram uma decepção completa. E sim, eu vou explicar aqui porque eu acho que em muitas partes, a primeira parte da quarta temporada é uma das partes mais fracas de Dragon's Rising. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada, beleza? E agora sim, bora pro vídeo! Antes de começar o vídeo eu só queria fazer 2 avisos. Primeiro, desculpa se, der pra ouvir sons de fundo no áudio, é porque aqui em casa tá bem barulhento, mas eu não podia adiar esse vídeo ainda mais. E segundo, desculpe se algumas imagens se repetirem às vezes, mas é porque a temporada é recém-lançada e é bem difícil achar imagens dela por aí. Eu peguei todas que eu consegui, de verdade. Mas enfim, agora sem mais enrolação, vamos para essa análise, primeiras impressões. Bem, lembrando que aqui eu vou dar uma visão mais geral e também é um vídeo de primeiras impressões. Já que eu só assisti a temporada umas 2, 3 vezes, ela lançou há 3, 4 dias. E principalmente porque tem coisas que eu quero muito comentar em vídeos separados com mais tempo. Mas vamos começar pelos pontos positivos e depois a gente vai para os negativos, beleza? Primeiro quero falar da animação, que eu não vou me estender nessa parte, já que eu já falei 1 milhão de vezes, a animação de Dragon's Rising é incrível, sensacional e na quarta temporada não é diferente. A coreografia, tudo tá incrível. Um destaque especial só pra animação das formas dracônicas, ou sei lá como eles vão chamar isso, que é muito legal, é muito lindo ver o jeito que os ninjas se movem usando esses trajes, o jeito mais animalesco que eles lutam. Enfim, como sempre, Dragon's Rising impressionando na animação. E começando a falar de história, a gente tem o Lloyd. E tudo envolvendo o Lloyd na temporada é perfeito. Quase tudo, mas vocês entenderam. Todo o arco do Lloyd é muito legal, sobre as incertezas que ele tem dentro de si, e além disso ele descobrindo sobre os poderes elementais dele, e também sobre o dever dele como Ninja Verde. Eu quero fazer novamente, né, eu falando sobre vídeos separados. Quero sim fazer um vídeo separado sobre esse tema, sobre a recontextualização que o Ninja Verde teve, e como isso pode abrir algumas pequenas brechas pro, furo de roteiro e tudo mais. Mas voltando a falar das partes boas, tudo com o Lloyd foi muito legal. A única coisa é que, infelizmente, colocaram um dublador diferente pra dublar as versões criança e adolescente do Lloyd, já que na versão original, o Lloyd foi dublado por 2 dubladores diferentes, sendo uma dubladora pro Lloyd criança até o Lloyd da temporada 7, e a partir de Filhos de Garmadon, teve um novo dublador, que é o Sam Vincent, né? Então, por causa disso, no original, os Lloyds são dublados por pessoas diferentes, e então aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Só que pra gente, o Lloyd criança foi dublado pelo mesmo cara que ele é dublado hoje. E a voz não é muito boa, na minha opinião, então me tirou um pouco da imersão. Mas tirando isso, os momentos com os Lloyds são muito legais, principalmente com o Lloyd sombrio, vamos dizer assim, que é aquela versão que simboliza os medos e incertezas do Lloyd, as inseguranças dele. É quase como o diabinho no ombro, são as vozes da cabeça do Lloyd, e ele finalmente se resolvendo consigo mesmo, isso é bem legal. E eu acho que essa temporada é uma das que mais faz referência ao passado de Ninjago. Fala sobre a profecia do Ninja Verde, o chá do amanhã, e como o crescimento do Lloyd não foi natural. Cita personagens como Garmadon, Overlord. Enfim, continuando os pontos positivos, pai do Fraque é muito interessante e é um personagem que eu gostei muito durante a temporada. Vendo os trailers eu tava com medo dele ser um personagem chato, aqueles personagens tipo o Repton, que ninguém gosta do Repton. Mas no final o Reginald, que é o nome dele, foi um personagem muito interessante e complementou mais o Fraque no time. Fraque que também melhorou muito no meu conceito depois dessa temporada. O Fraque, virou um dos meus ninjas novos favoritos.
Gosto muito da personalidade dele, do visual dele, apesar do capuz ainda ser horrível, o visual dele sem capuz é legal. E uma menção honrosa ao Quig, que, coitado, só foi zoado a temporada inteira. Tipo, foi um dos momentos mais engraçados da temporada, ele zoando o Quig. Tipo, foi muito bom. E isso me leva a falar da comédia da temporada também. Eu acho que eles melhoraram muito no quesito de perda de tempo. Já que nas temporadas anteriores de Dragon's Rising tiveram muitos momentos que era tipo, tá, isso não foi engraçado, a gente só tá perdendo muito tempo que podia estar sendo usado pra desenvolver a trama ou pra fazer uma cena realmente engraçada. E aqui na quarta temporada não, eu achei que as cenas são realmente bem engraçadas. Tem a cena com o Inquisitor, que teve várias partes que eu soltei umas gargalhadas reais. Além do Jay, que como ele tá voltando a ser o Jay que a gente conhece, ele voltou a fazer umas piadas de vez em quando, e eu acho que elas até agora estão funcionando. Além disso, eu acho que vale a pena citar a Eufrásia, que, sério, a quarta temporada me fez gostar bem mais dela, porque não é que eu não gostava dela antes, mas eu achava uma personagem secundária, legalzinha e tal. Agora a Eufrásia, tipo assim, subiu muito o meu conceito. Gostei muito da participação dela durante a temporada. E os vilões. Os lealistas eu achei legaizinhos, mas não são tudo isso. O visual deles é legal, mas é mais coisa de Imperium e tal. Eu, sei lá, não fiquei muito ligado pra eles. Aí tiveram os monstros elementais, que esses sim são muito legais. Eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre eles, mas sério, o visual deles, o poder deles é tudo muito único. Eles são bonitos, eles são interessantes e eles realmente passam esse ar de ameaça, sabe? Acho isso muito legal. E a Beatrix? Sim, ela voltou, tipo, do nada. E eu, primeiro, adorei o visual. Gostei muito de como ela tá com uma voz meio ciborgue, meio robótica. Agora ela tá com uma espécie de prótese robótica no rosto. E ela se fundiu ao mecha dela e tem o que parece ser uma flor, assim, no braço dela. Isso é muito interessante. E a Beatrix tá mais louca e impulsiva do que nunca. Eu já gostava da Beatrix como vilã. Tipo, ela é o tipo de vilã ignorante e sem noção, que só quer poder e tudo mais, que eu acho bem legal. Não pra ter toda hora, mas um vilão assim, tipo, de vez em quando é bem interessante de se ter. É bem divertido de se ver na tela. E as cenas de luta dela são muito legais. Também adorei todo o contexto que deram sobre ela ter acordado na Terra dos Monstros depois de ter sido jogada contra um dos portais lá dos Fusão Motos. Mas ao mesmo tempo, acho que foi meio jogado a volta dela. Sei lá, não achei que foi muito construído, sabe? O jeito que ela volta do nada. E eu acho que o clímax dela como vilã não é bem construído. Sério, eu não senti a importância do final da temporada no quesito da Beatrix e dos vilões. Eu realmente não senti um clímax, eu não senti como se fosse a ameaça grandiosa final. Mas é isso dos pontos positivos, tipo, eu gostei muito, muito, muito mesmo da jornada do Lloyd, do Eren, da Eufrásia e do Zane lá na Floresta Sussurrante. Gosto muito da aura que o lugar passa, da Arca Dragão da Vida. Acho que é assim que eu posso chamar a dragoa que fica lá na Floresta Sussurrante. Além disso, a jornada do Kai, da Nia e do Jay também foi bem legal, divertida de se ver. E a parte da Sora, do Frack e da Wildfire, além do Rio, né? Por mais que tenha começado chata pra caramba, quando chegou em Ambra Sylvis, desencadeou e andou, né? Foi legal. Agora a gente vai mergulhar e se afogar nos pontos negativos. Primeiro, bora falar do ritmo da temporada. Eu acho que uns 2 minutos a mais por episódio faria muito bem pra essa temporada. Porque muita coisa parece corrida demais. Tanto em grande escala quanto em pequena escala. Pequena escala eu digo, por exemplo, no início do primeiro episódio da quarta temporada, onde a gente tem flashbacks sobre o Thunderfang explicando a situação deles. A recapitulação básica, né?
Os diálogos são extremamente corridos e nada naturais. E isso me incomoda bastante, porque isso me tira da série, sabe? Essas falas corridas e não naturais assim me fazem lembrar que isso foi dublado, que isso foi gravado e não é um universo de verdade que tá se expandindo a cada nova temporada, a cada novo episódio. E em grande escala eu quero dizer que tem situações que, sabe, se resolvem tão rapidamente. Tipo aquele primeiro reino onde a Sora, o Frack, a Wildfire e o Ryu estavam. Aquele que o pôr do sol tava pra todo lado e tudo mais. Mesmo que eu tenha agradecido que aquela situação simplesmente tenha acabado tão rápido assim, aquele lugar não foi desenvolvido. Eu não faço ideia do que é aquele lugar. Eu só sei que alguma coisa nele faz com que, tipo, os desejos das pessoas apareçam. E isso até que podia ser interessante, mas não me pegou do jeito que eles desenvolveram essa ideia. Foi chato e super rushado, não teve desenvolvimento nenhum. Pouquíssimo tempo depois, eles já estavam em Umbra Sylvis, e a parte de Umbra Sylvis foi bem mais legal. Segundo problema que eu tenho com a temporada é o Jay. O Jay tá sendo construído desde o início de Dragon's Rising. Desde o início, desde a primeira temporada, a segunda parte, a gente viu que o Jay tava trabalhando na administração. E parecia estar super de boa lá. Na segunda temporada, a gente tem a aparição dele ainda como agente da administração, tentando prender a Bonzo. E depois ele como um capanga do Ras, competindo no torneio de matrizes e perdendo pra Nia. Caramba, isso podia gerar um arco muito legal, mas ele simplesmente foi embora da Cidade dos Templos depois disso. Enfim, a gente ignora isso porque na terceira temporada, o Jay teve, na minha opinião, um desenvolvimento incrível. Na primeira parte, o Jay passou, tipo, só como um caçador de recompensas e tudo mais, misterioso, e que criava cenas de ação muito épicas, pra na segunda parte realmente ter um desenvolvimento pro Jay, onde ele ia aos poucos se conectando com o time, principalmente com a Nia, mas ainda mostrando que ele tinha destruído a própria bondade e que ele não tinha memórias e tudo mais, e que aquele não era exatamente o Jay que eles conheciam. Porém, o Jay ainda sentia que ele fazia parte dos ninjas, fazia parte daquela família. Então, no fim da temporada, ele decide ficar com eles. Então, isso deu possibilidade para eles explorarem um arco emocional muito legal pro Jay, para ele recuperar as memórias dele. Mas daí no episódio 4, o Jay começa a recuperar as memórias e ele recupera boa parte das memórias, pelo que dá a entender. Não todas, mas uma boa parte. Se conectando a uma máquina. Ele se coloca numa máquina da administração e magicamente ele se lembra de muita coisa. E isso foi tão decepcionante. Tipo, parece que o Jay se lembrou de quase tudo. Eles falam que ele não se lembrou de tudo, mas ele se lembra de muita coisa. Simplesmente numa ceninha que é até legal, é meio emocionante, mostrando cenas antigas. Mas é tão mal desenvolvido. E outra, parece que o problema sobre ele ter destruído a própria bondade parece ter simplesmente sumido. O Jay não tem traço nenhum de que destruiu a própria bondade. Ele tá completamente de boa. Isso me deixou tão frustrado quando eu tava assistindo. Não me dá muito conforto ver o Jay na tela. Só parece forçado, sabe? Disseram, obviamente, que ele não recuperou todas as memórias. Mas isso ainda não me convence. Isso ainda não me deixa, tipo, confortável em saber que um arco que estava sendo construído por tanto tempo foi resumido a gente invadiu a administração e agora ele recuperou as memórias em uma cena. Que, tipo, não foi um momento onde ele teve que se superar. Não foi num momento de conexão com a Nia. Foi só colocar uma máquina na cabeça. Se vocês têm alguma ideia, tipo, de como eu posso comparar isso com outra coisa na ficção, é o Norman Osborn do Homem-Aranha sendo curado dos seus pecados, entre aspas, com um tiro. Um tiro mágico. Tipo, caramba, que coisa horrível. É praticamente assim que eu me sinto em questão do Jay. Terceiro ponto, eu acho que ele é menor, mas mesmo assim algo que me incomoda um pouco, é como os ninjas enfrentaram ameaças tão grandes em um intervalo tão pequeno. Tipo, por algumas falas durante a temporada a gente pode ter uma noção de quanto tempo se passou entre a Batalha em Imperium, onde os ninjas têm que proteger a cidade dos monstros elementais da Beatrix, e a batalha contra o Thunderfang Espectral.
Ambas batalhas foram realmente enormes. Foram difíceis para os ninjas. E entre essas duas grandes ameaças foram apenas 3 dias. Sei lá, isso me deixa incomodado, sabe? Principalmente porque, aparentemente, os lealistas demoraram 3 dias para achar as 2 peças da arma de desolação. Sinal que não era algo que estava lá muito escondido. Então, se era tão fácil assim, entre aspas, sabe? Por que alguém já não tentou fazer isso? Mas comparado às outras críticas, essa é bem menor. E eu acho que não é o ponto que mais me pega, porque acho que o Jay recuperar as memórias com a máquina, acho que nada supera isso. Mas isso claramente se esforça para ser uma das piores coisas da temporada, que é a forma dracônica, ou sei lá como eles vão chamar isso. Se fosse só o Lloyd ganhando uma forma assim, eu acharia simplesmente perfeito. A construção daquilo até o episódio 9, ou até o episódio 10, antes dos outros ninjas ganharem essa forma, a construção foi ótima. Todo o arco do Lloyd aprender mais sobre o seu poder, sobre ele ser um mestre elemental da vida, das conexões entre as pessoas, que ele poderia fortalecer o poder dos outros. Isso é muito interessante, dá um novo papel pro Ninja Verde. E tudo isso se traduziria na nova forma do Lloyd, a forma dracônica, que deixa ele incrivelmente poderoso e novamente as cenas de luta com essa forma são lindas. Mas então, lá pro episódio 10, na metade dele mais ou menos, os outros ninjas desbloqueiam suas formas dracônicas, já que o Lloyd usa seus poderes da vida para fortalecer o poder deles. Então, se a forma dracônica não é algo exclusivo do Ninja Verde, o que raios era pra ser? Exato, eu também não sei, a temporada nunca explica. Nunca é explicado o que é a forma dracônica. Na verdade, a gente nem vê o Lloyd desbloqueando a forma dracônica mesmo. Deixa implícito que ele conseguiu acessar essa nova forma no final do episódio 8. Naquela cena final que é bem bonita. Mas a gente não vê isso literalmente acontecendo na tela, pela primeira vez pelo menos. E novamente, a forma dracônica nunca é explicada. Eu realmente não sei o que era pra ser. E na verdade esse é um problema na temporada toda. Muitas coisas simplesmente não são explicadas e pronto. As formas dracônicas, o que é aquele reino em que o Eren, a Sora, o Wildfire e o Ryu estavam no início da temporada, o que é a arma de desolação, quem criou ela, por que ela existe, o que são essas árvores onde os lealistas foram lá e pegaram esses pedaços da arma de desolação. É citado uma hora que o feitiço, entre aspas, usado para ativar a arma, foi escrito pelo próprio primeiro mestre Spinjitzu. Ok, isso é legal, mas isso nunca é aprofundado. De verdade, eu espero muito que eu quebre a cara, que eu esteja errado e que a segunda parte da 4ª temporada seja muito boa e explique tudo e amarre tudo numa trama coesa e incrível. E que isso seja sinal que finalmente os roteiristas aprenderam a fazer temporada em 2 partes. Onde há dúvidas, há arcos que não se fecharam na temporada anterior e que vão ser explicados na próxima parte. Eu realmente espero que esse seja o caso. Porque se for, de verdade, a 4ª temporada tem potencial para ser a melhor de Dragon's Rising. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, beleza? Bem, e é isso. Fui!